Primeiro ponto, o Hamas, olha aqui, vamos começar a responder quem é o Hamas. É um grupo islâmico, sunita, que quer colocar em toda a Palestina a lei da Sharia. O que o Hamas, ele tem como objetivo aplicar a Sharia na Palestina. E presta atenção aqui que é importante. O Hamas, ele não quer a Palestina para os palestinos. Presta atenção nisso. O Hamas, ele quer a Palestina para os muçulmanos. E hoje, o Hamas, olha aqui um dado já importante para a gente entender todo o processo. Hoje, o Hamas, ele domina essa parte aqui, que é a faixa de Gaza. Toda vez que tem conflito do Estado de Israel com o Hamas, o ataque do Hamas é proveniente daqui, de Gaza. E não, presta atenção aqui, e não da Cisjordânia. Tá, Jean? O Hamas é o quê? O Hamas tem uma trinca. Tem a trinca política, aliás, tem a vertente política, ele tem a vertente militar e ele tem a vertente dawa. Jean do céu, me explica. A vertente política é aquela que vai brigar democraticamente por um espaço no governo palestino. E o principal partido político que vai rivalizar com o Hamas, guarda aí que comecei a responder, vocês vão entender. Ó, o principal partido político que rivaliza com o Hamas nos pleitos eleitorais é o Fatah, tá? Já o militar, a vertente militar, tem um apoio muito grande desse cara aqui, do Irã. Mas, Jean, olha aqui como é confuso a geopolítica do Oriente Médio. O Irã, você me disse que é xiita. O Hamas é sunita. As duas frentes, elas não dialogam assim tranquilamente, não, tá? Xiitas e sunitas. Não tem um diálogo muito claro entre os dois. Mas eles possuem um inimigo em comum. No final das contas, eles são o quê? Muçulmanos. E eles têm como inimigo os judeus. Isso é histórico. Isso é histórico. Então é uma briga de família. Então eles vão se juntar nessa situação aqui. Então o Irã, ele vai armar o Hamas nessa vertente militar aqui. Tá, Gia, mas como o Irã consegue fazer isso? O Irã, ele manda, presta atenção, olha como é muito bem, tem uma logística muito bem amarrada. Ele manda armamentos para a África, e aí esse armamento entra da África para a faixa de Gaza. Da África para a faixa de Gaza, passando pelo Sudão, passando pelo Egito. Você acha que os foguetes lançados pelo Hamas, nessa vertente militar, veio de onde? Veio do além? Ah, não, eles desenvolvem tecnologia. Nós estamos falando de Gaza, uma das regiões mais pobres do mundo. Então isso vem de algum lugar. Vem do seu parceiro, o Irã. Aí você fala, tá, qual é o motivo, Jean? O motivo é único, é a presença do Estado judeu. É a presença do Estado judeu. Tá, Jean, o Irã, ele é parceiro hoje na geopolítica de quem? Da Rússia. Ah, então nós temos aqui uma trinca, entre aspas, né? Rússia, Irã e Hamas? Sim. Vamos aumentar? Rússia, Irã, Hamas e Hezbollah no sul do Líbano? Sim. Conta a presença de Israel, que é um símbolo de uma presença estadunidense no Oriente Médio. Uma presença até europeia no Oriente Médio, mas claro, muito mais estadunidense. E o outro, volta aqui, dawa. O que é a dawa? Dawa é uma palavra árabe que quer dizer instituição social. Instituição social. Tá, o que significa isso? O Hamas, ele vai fazer o quê? Caridade, isso mesmo.
Para pensar, você está numa região muito pobre, precisa de assistência, precisa de comida, precisa de água, precisa de trabalho, precisa de educação, precisa de hospital. Quem vai promover isso? Quem tem dinheiro. É o Hamas. Mas esse dinheiro do Hamas vem de onde? Eu te garanto, vem desse cara aqui. Vem do Irã. Então o Irã também financia essas ações do Hamas de proximidade com os mais pobres. Por isso, e com isso, eles conseguem o quê? Apoiadores. Gente, você está passando fome, você está passando sede. Chega alguém, te dá comida, te dá água e fala o seguinte: você sabe quem está fazendo isso com você? Você sabe quem está fazendo isso com você? É Israel. É a presença dos judeus. Imagina essa pessoa que está sofrendo ali, que o seu pai, o seu avô, a sua mãe foi morta num ataque israelense em algum conflito. E aí vem um cara e fala isso pra você. Você vai falar o quê? Você vai falar assim: ah, não é não, Israel é bonzinho. E o Hamas, ele vai surgir, presta atenção que isso é importantíssimo, como um braço da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana, ela traduz o islamismo contemporâneo. Guarda isso. A Irmandade Muçulmana, ela traduz o islamismo moderno. É um grupo fundamentalista sunita, criado em 1928 no Egito. Ponto importante. Ponto importante. Acorda. Ponto importante. Lá na Primavera Árabe, vocês lembram da Primavera Árabe que se iniciou na Tunísia, foi para a Líbia, saiu da Líbia, foi para o Egito, os principais países, né? Chegou no Egito, você teve a derrubada de Hosni Mubarak. E aí você teve a ascensão desse grupo ao poder da Irmandade Muçulmana. Mas como nós estamos falando do Egito, e o Egito é um país que é muçulmano, mas ele preza pelas suas liberdades. A mulher no Egito tem muito mais liberdade, por exemplo, que a mulher na Arábia Saudita. Então é um país, entre aspas, tá? Eu tô colocando entre aspas, é um país muito mais ocidentalizado, vamos falar assim, com a cultura europeia, com a própria cultura estadunidense, e principalmente europeia pela proximidade, pela troca histórica de cultura entre a civilização egípcia e os europeus. Então eles têm uma visão mais aberta de mundo. Tudo bem? E eles não aceitaram esse fundamentalismo da Irmandade. A Irmandade Muçulmana. Aí eles foram retirados do poder também. A Irmandade não se sustentou no poder na Primavera Árabe. E o Hamas é esse braço, pessoal. É esse braço da Irmandade Muçulmana. Irmandade Muçulmana, Hamas. Irmandade Muçulmana, Al-Qaeda. Isso mesmo. A Al-Qaeda é um braço da Irmandade Muçulmana. Você viu a importância desse grupo em todo o jogo geopolítico do Oriente Médio? E em 1987, na Cisjordânia, nasce o Hamas. Vem cá, presta atenção. O Hamas, ele não nasceu na faixa de Gaza. Ele nasceu na Cisjordânia em 1987. E o cara que fundou, guarda o nome desse cara que é importante, pessoal, é o Ahmad Yassin.